encontramos com Otoniel em Caboclo. Esse foi o cenário de muitas das suas obras e de um livro recém-lançado. Depois de ter vindo aqui para compor os trabalhos, ele estava de volta para uma tradicional festa do povoado. Um pintor viajante. O nome dele é Otoniel Fernandes Neto, um cearense que registra suas andanças através da técnica do óleo sobre tela. Sua obra mais recente é o livro Caboclo, Marcas do Tempo, que reúne pinturas que mostram o colorido da cidade que deu nome à obra. Otoniel, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo à TV Caatinga. Para começar, mesmo que você termine suas obras no ateliê, você é adepto da pintura ao ar livre. Por que essa escolha? Olha, a pintura ao ar livre, ela já é praticada há séculos, né? A minha pintura óleo sobre tela e muitos pintores naturalistas viajavam pelo país e pelo mundo carregando seu material, seu ateliê portátil. E essa pintura a óleo, ela foi muito mais difundida no século XIX pelos impressionistas. Eu adoto essa técnica porque a minha intenção diante da paisagem brasileira, especialmente da paisagem nordestina, especialmente as imagens do sertão, é tentar captar essa luz e essa cor que temos aqui, né, no sertão nordestino. E eu já faço essas pinturas há mais de 20 anos, pinturas in loco, né? Começamos com o trabalho sobre a Guerra de Canudos, onde fomos para Canudos pintar algumas imagens dos sertões, inspirado na obra do Euclides da Cunha. E aqui em Caboclo não poderia ser diferente. A gente traz o material, fica diante desse casario, que é sempre um desafio muito especial, porque as cores das fachadas, as janelas, então a gente vai explorando esse jogo de luz e sombra, tenta explorar a luminosidade e o colorido ao máximo, né, o sol batendo. E a gente também procura fazer isso nas pinturas que representam as imagens noturnas. Então, a pintura in loco, a gente sempre tem condições de captar melhor o que está fazendo, né? Mas o acabamento a gente faz no ateliê. É melhor, a gente reforça, porque para dar aquele toque mesmo impressionista, é importante para empastar a tinta, para que ela revele uma luminosidade ou te dê a ilusão de uma tridimensionalidade. Se a tinta está seca, numa segunda aplicação, isso vai favorecer. É uma técnica, né? Impressionante. Os grandes impressionistas europeus, como Monet, Manet, Renoir, Degas, Gauguin e o próprio Van Gogh, eles pintavam em loco, mas também faziam o acabamento no ateliê. Quais são as maiores características das suas pinturas? É justamente fazer a paisagem, né? Eu exploro mais a paisagem natural e urbana, como no caso aqui no Caboclo, justamente esse casario bem colorido. Para mim é um prato cheio para eu poder explorar esse jogo de luz e cor que sempre me fascinou. Então a característica é essa, mostrar uma pintura bem impressionista. Ao longo da sua carreira, você pintou vários acontecimentos e paisagens do país, como a Serra da Capivara, a Guerra de Canudos, que você acabou de falar, o Rio São Francisco. Existe, de todos esses trabalhos, um que é de sua preferência? Todos eles eu me envolvi profundamente, todos fazem parte da minha história como pintor, né? Cada projeto desse a gente se dedica às vezes por 1, 2, 3 ou mais anos, né, de trabalho. Esse trabalho mesmo do Caboclo tem um significado muito especial para mim, porque a gente começou a pintar as primeiras telas do Caboclo em 1999, com o nosso saudoso amigo Celestino Gomes, né, nosso Van Gogh do sertão. Eu vim em 99 a primeira vez no Caboclo, eu estava com ele, e a gente ficava pintando aqui debaixo do tamarindeiro, né, trocando ideias, discutindo mesmo as soluções plásticas e tudo mais. Então, assim, todos esses projetos me dizem muito, significam muito para mim. Mas o do Caboclo, o que acontece? Eu comecei a pintar em 99.
nós temos pinturas mais recentes, de 2014, né? Então são 15 anos de envolvimento. Embora esse envolvimento não tenha sido assim constante, que a gente teve intervalos, é um projeto que que eu estou explorando há bastante tempo. Então, Caboclo representa muito para mim. E Caboclo, a gente vem aqui, essa joia em pleno sertão nordestino, em pleno sertão pernambucano. É um momento de paz, de tranquilidade, de muita inspiração. E eu acho que Caboclo está no rol dos que mais dizem para mim, dos projetos. Aí, é lógico, tem também o meu primeiro grande projeto foi Os Sertões, justamente a Guerra de Canudos. Teve o Velho Chico, a Serra da Capivara, mas fizemos outros também, como a Chapada Diamantina, na Bahia. Fizemos o Rio Parnaíba, no Piauí, no Maranhão. Fizemos Araguaia, no Centro-Oeste, Araguaia, fizemos Tocantins. Então, são mais de 15 projetos, né, que todos eles marcam bastante, porque a gente vai fazendo amizade com as pessoas, com as comunidades, a gente fica envolvido na paisagem durante muito tempo. Isso marca muito a nossa carreira. Aqui no sertão nordestino você pintou também cidades ribeirinhas do Rio São Francisco. Qual é que é a sua relação com o Velho Chico? O Velho Chico é um símbolo nosso, né? Eu sou nordestino, sou cearense. Conheci o Velho Chico primeiro assim pelos livros, né? Porque Velho Chico é matéria obrigatória para todos nós, né? O Rio da Integração Nacional. Então ficava sempre aquela ideia de Velho Chico e tal. Nessas andanças entre o Ceará e Brasília, eu sempre atravessava o Rio São Francisco e sempre olhava para ele. Um dia eu vou poder parar aqui no teu leito e poder me dedicar a você. Eu sempre pensava nisso. Inclusive foi o Cosme Cavalcante, quando eu trouxe a exposição de Canudos aqui para Petrolina e Juazeiro, isso em 1997, o Cosme falou: Toniel, e por que você não pinta o Rio São Francisco? O Cosme foi um grande incentivador. Eu falei: olha, eu tenho mesmo esse interesse, eu estou só me preparando porque é uma extensão muito grande. O Rio São Francisco tem quase 3.000 quilômetros de extensão, né? Nasce nas serras de Minas Gerais, na Serra da Canastra, uma região bastante fria, uma região de muita água, uma região diferente do sertão nordestino. E o Rio São Francisco faz essa volta, né, sobe para o norte do Brasil, né, e atravessa o norte de Minas, a Bahia, Pernambuco, Lagoa de Sergipe. O Rio São Francisco é um rio muito humano, né? A gente vê, é um rio ele se entrega ao sertão, ao nordestino, ao sertanejo. É um rio que eu tenho uma admiração muito grande. É um rio, para mim, bastante humano. E as cidades, todas elas na beira do rio, tem pessoas maravilhosas, pessoas que convivem, que se preocupam com o rio. Outras que talvez não tenham a consciência e precisa pequenas ações, assim, a gente vê que às vezes as pessoas jogam lixo e tal, mas já melhorou bastante. A consciência hoje eu acho que é melhor do que há 20 anos atrás. Agora sobre a sua mais recente obra, que é esse livro aqui, Caboclo, Marcas do Tempo, Retratos de uma Vila. O que foi, Otoniel, que você viu aqui que te levou a criar essa obra? O Cosme, quando viemos fazer... Cosme está sempre, Cosme Cavalcante, sempre nos orientando, ele grande arquiteto, artista, grande incentivador. Ele, quando, inclusive a exposição de Canudos, da Guerra de Canudos, veio aqui por causa do interesse dele, ele me falava já nessa época, em 97, desse sítio histórico do Caboclo, que ele estava revitalizando, o lugar das origens dele e tal. E eu falei que queria conhecer, foi quando viemos aqui com o Celestino, e aí pronto, eu vi que aqui era o local ideal para se pintar. Justamente, tinha tudo a ver, estava em pleno sertão nordestino, pleno vale do Rio São Francisco, e com um casario extremamente pitoresco, bucólico,
todos os elementos que inspiram um pintor, um poeta, um músico. Então, chegar aqui foi inspiração plena. E é um trabalho que, embora a gente tenha demorado 15 anos para organizar, para publicar o livro, é um trabalho que deu muita satisfação. São 15 anos de boa convivência, assim, de luta, e agora com o resultado que a gente vê que para a gente foi consagrador ter esse livro publicado, que reúne a minha pintura, são quase 40 pinturas minhas, reúne assim, vários textos de vários amigos e colaboradores, tanto do projeto quanto colaboradores até do próprio caboclo, da Comissão de Revitalização, pessoas que já não estão mais conosco, mas que deixaram sua mensagem, né, já que esse projeto, a ideia dele nasceu há mais de uma década. Então, muitas pessoas escreveram para colocar no projeto a sua mensagem. E agora nós pudemos reunir todas essas mensagens. E, além disso, temos o trabalho fotográfico do Eduardo Peixoto, que já me acompanhou em alguns projetos também. O Eduardo, que tem muita sensibilidade aí com a sua lente. E aí a gente reúne pintura, fotografia e impressões literárias, né? Especialmente das pessoas daqui, de Afrânio, do Caboclo, de Petrolina, de Juazeiro, pessoas que conhecem e que amam esse sítio histórico. Então o livro é esse apanhado. É uma homenagem, é uma canção de amor ao caboclo. Você disse em uma de suas entrevistas que caboclo foi um dos maiores desafios. Por quê? Por causa desse colorido, assim, esse colorido ingênuo assim, das fachadas, isso aí é um desafio. E imprimir essa luminosidade numa tela, isso aí para um pintor impressionista é sempre um desafio. Colocar esse céu extremamente limpo, né? Com a luz crua mesmo, batendo nas fachadas, nas pessoas, na vegetação. Isso aí exige bastante da gente, porque a ideia era justamente não prejudicar essa explosão aí de luz e cor que a gente vê aqui. Você vê, a gente anda no Caboclo, tem que estar muita luz na fachada, a gente tem que estar de óculos escuros, porque é uma luminosidade que ofusca, que é bem natural desse nosso sertão, né? Só que aqui vai recheado com todo esse colorido. Então é um desafio, mas um desafio no sentido assim, bastante instigador, um desafio mesmo que motiva, é um desafio motivador, né? Que para a gente é um prazer pintar o caboclo, aí jogar um amarelo com rosa, o verde, o branco, né? E a ideia de incluir a fotografia, porque já teve projetos nossos que a gente fez só com a pintura, que as pessoas ficam, mas existe mesmo? Então a gente quis colocar a fotografia junto para mostrar a lente poética, né, do fotógrafo e a minha pintura, aquela impressão feita aqui mesmo. 90% dessas pinturas foram feitas aqui no Caboclo. Uma ou outra eu pintei no ateliê em Brasília, mas sempre com aquele sentimento de saudade. Além das imagens, o livro também contém crônicas. Os textos são um complemento das imagens? Muitos. As coisas foram... Alguns textos foram feitos por pessoas que viram a coleção e se inspiraram através da coleção. E outras pessoas que simplesmente falaram sobre o caboclo, a gente pôde associar alguma imagem, né? Então, às vezes, as coisas se casam, né? Tanto a imagem vai atrás da palavra, como a palavra vem seguindo a imagem. Das tradições sertanejas, qual é a que mais te inspira? A tradição mesmo do gado, né? Porque aqui
nesse nosso sertão, a tradição dos vaqueiros, a tradição leiteira, é tudo muito pitoresco. Eu acho que elas andam juntas, né? A tradição ribeirinha, embora aqui a gente esteja a mais de 100 quilômetros do Rio São Francisco, mas nesse nosso sertão, tanto a tradição ribeirinha quanto a tradição vaqueira, né, dos currais, elas estão muito unidas e elas se misturam. Então é a tradição sertaneja. Você vê que algumas carrancas, por exemplo, do São Francisco, os donos do barco colocavam chifres, ou seja, eles às vezes viam a embarcação como se fosse a própria montaria, né? E muitas embarcações têm o nome de montaria. Então a embarcação muitas vezes é a extensão da montaria do vaqueiro, né? Que deixou a terra para andar agora numa estrada líquida, né? Otoniel, qual é a cor do sertão? O sertão é incrível, a gente olha a caatinga, né, a mata branca, a mata cinza, mas se a gente parar em certos horários, a gente percebe o laranja, o vermelho, o azul, o cinza, os pardos, o negro, o dourado. Tem muita cor sutil que para a gente perceber, a gente tem que ficar mesmo bons pedaços assim, de tempo para a gente ver que a caatinga é muito rica em cores, em nuances e detalhes. Aí, agora, predomina aqui justamente, do ponto de vista de um pintor, esse céu azul com a terra, às vezes, amarelada ou levemente avermelhada com os tons cinzas da caatinga, eu acho que a cor predominante, você fez uma pergunta que eu não conseguiria definir, mas predomina no sertão um contraste de cores, né? Cores quentes e cores frias. Eu acho isso. São várias cores e elas brigam entre si, né, diante da luz. Brigam no bom sentido. Otoniel, muito obrigada por esse café e essa prosa. Foi um prazer em nome da equipe da TV Caatinga. Eu te agradeço. Quero agradecer à TV Caatinga essa oportunidade. TV Caatinga, que é a verdadeira imagem do sertão. Muito obrigado a todos. Obrigado. A você que acompanhou mais um Entre um Café e uma Prosa. Até a próxima edição do programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Vou colocar um cafezinho aqui para você.